Opa, parece que estamos ao vivo. Não sei se eu consigo ver ou ouvir alguém aqui. Estou falando com o pessoal da campus. Estamos ao vivo, então. Bom, pessoal aqui da produção, como é que a gente pode fazer? Posso ir? Posso começar? Muito, muito, muito obrigada. O pessoal está me desejando boa palestra aqui. Gente, eu já percebi que hoje vai ser com emoção, viu? Porque o computador parou de funcionar 10 minutos antes de entrar aqui ao vivo, então eu já fiquei, nervosa, preocupada, mas conseguimos fazer o bichinho ressuscitar. Eu queria só confirmar com vocês aqui, pessoal da campus, se minha apresentação tá rolando, não tá? Opa, pelo visto tá. Bom, gente, posso? Pessoal da produção, posso ir? Eu tô achando muito chique falar pessoal da produção. Mas, enfim. Eu vou lá. Queria só fazer um pedido para vocês, como eu estou compartilhando duas telas aqui, se por acaso aparecerem perguntas e tal, e eu não estiver conseguindo ver, se vocês puderem me mandar aqui no chat privado, o pessoal da campus, eu já agradeço muito, muito. Tá bom? Beleza. Gente, então vamos lá, né? Vou até dar uma respirada aqui, porque agora parece que tudo aconteceu, mas vamos conversar um pouquinho. Bom, hoje a gente vai conversar e trocar uma ideia do que eu sei, do que eu vivo e do que eu faço, que é a minha atuação no mercado de segunda mão, é o que eu trabalho hoje, e falar um pouquinho de como esse mercado evoluiu. Opa, será que minha palestra caiu? Como o mercado evoluiu, qual foi a minha trajetória dentro desse mercado também, e cruzar isso com a história da indústria fast fashion também. Eu acho que para esse palco hoje é uma pauta que a gente precisa trazer. Então, vamos lá. Antes de começar, eu queria passar um vídeo aqui para vocês que vai guiar um pouco também da nossa conversa. E é um vídeo super recente, tá quentinho do forno ainda, que é uma parte da minha história, inclusive. Então, vamos lá. Ai, gente. Bom, o pessoal falou que o vídeo não rodou muito bem, mas eu tava aqui morrendo de rir dele, porque toda vez que eu vejo esse vídeo, eu morro de rir, principalmente por causa da TT, a minha filhinha que aparece aí no vídeo dançando bem bonitinha. E, bom, para dar uma contextualizada para vocês, daqui a 8 dias eu tô indo para o Egito e eu vou trabalhar numa startup de venda de roupas de segunda mão lá. E, bom, é uma coisa super recente para mim. Estou muito animada por isso. E, claro, isso tudo aconteceu por conta de toda a minha trajetória aí dentro desse mercado. Então, bom, deixa eu começar me apresentando para vocês. Eu sou a Carol, tenho 28 anos. Eu sou mãe da TT. TTzinha fez 6 anos anteontem. TT também faz parte dessa história. Eu sou dona do DB, uma das sócias do DB, que é um brechó aqui de Brasília, um espaço colaborativo, um espaço para marcas autorais, um marketplace de marcas autorais também. A gente atua online, a gente tem um ponto físico. E, bom, somos das sócias do DB. E, futuramente, daqui a 8 dias, eu vou estar na Daira também. Essa é a logo da Daira, que é essa startup, e lá eu vou atuar como desenvolvedora de negócios e levar tudo que eu
tenho de bagagem que eu aprendi aqui e trocar muito também com a Basma, que é a dona da Daira, e aprender com ela mais sobre o mundo das startups. Ela é uma pessoa super voltada para esse mundo e a gente vai trocar e aprender juntas. Eu vou passar 2 meses lá. E, bom, é isso, estou animada. Para contar a minha história, eu não posso deixar de passar por três momentos aí dentro da minha trajetória. Primeiro, o que eu vivi, o que eu acompanhei e informações e dados da indústria de fast fashion. A mesma coisa sobre o mercado de segunda mão, que é onde eu atuo hoje. E eu vou falar tudo isso cruzando com a minha história de vida, que é para a gente deixar mais próximo da nossa realidade também. Então, é isso. Bom, vamos lá. Dentro dessa história, eu vou passar e contextualizar e contar um pouquinho de tudo que estava acontecendo nesses 3 mundos aí. Então, estamos em 2014. Nossa, parece que foi ontem, né? 2014, a minha vida estava uma montanha-russa cheia de emoções e o mundo também. Tinha muita coisa acontecendo dentro das 2 indústrias de fast fashion e uma indústria, a conscientização do mercado, né, de segunda mão e dos impactos dessa indústria fast fashion, ela estava ganhando muita luz. Nesse ano de 2014, não sei se vocês vão se lembrar, mas foi o ano que abriu uma das maiores redes de fashion do mundo, que é a Forever. Eu não sei se vocês lembram como é que foi aqui no Brasil, mas assim, trouxe até uma imagenzinha para lembrar para vocês como foi uma loucura dentro dos shoppings do Brasil, né? Inaugurou em São Paulo, inaugurou em Brasília, os shoppings tinham que se organizar, era muita gente querendo consumir o que a Forever tinha para oferecer, que eram produtos com apelo de moda, com apelo fashion, preços baratos, e muito volume, muita roupa. Então, assim, foi de fato uma loucura. No ano seguinte, essa mesma rede faturou 4 bilhões de reais, é muito dinheiro. Para faturar 4 bilhões de reais vendendo produtos baratos, você tem que produzir muita roupa. Isso é muito descarte, né? Isso é muito uso de recurso natural. Mas era isso, era moda, né? Era o que as pessoas queriam consumir. A gente não falava tanto dos impactos disso. Mas, em compensação, nesse mesmo ano, em 2014, foi quando começou esse movimento do Fashion Revolution no Brasil. Só para dar uma contextualizada, esse movimento é um movimento de conscientização dos impactos da indústria da moda. Então, em 2013, um prédio desabou em Bangladesh, matou mais de 1.000 pessoas. E esse era um prédio que funcionava uma confecção de roupas para grandes marcas da indústria, marcas como a Primark e outras marcas que mandavam suas produções para países mais pobres, para eles poderem usar de uma mão de obra barata. Esse prédio já estava numa situação super perigosa, né, ali para quem estava trabalhando, e ele desabou. Isso foi um escândalo muito grande, foi quando a gente começou a perceber o que estava envolvendo, né? O que a indústria da moda movimentava e os impactos disso e o preço, né, real de tudo aquilo, porque uma peça tão barata custava tanto da vida de outras pessoas, né? Então, em 2014, tudo isso estava acontecendo e na minha vida também estava acontecendo muita coisa. Eu estava ali, tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. Eu tinha 22 anos, na época eu estava cursando administração, tinha já cursado um curso de moda, parei o curso, e aí eu fui cursar administração, passei por várias coisas ali, várias experiências de trabalho, e a minha última experiência, antes de descobrir que eu estava grávida, foi na Câmara dos Deputados. Dias depois que eu descobri que eu estava grávida, ali em 2014, eu fui demitida da Câmara dos Deputados, graças a Deus, com todo respeito, mas aquele lugar não era para mim mesmo. E aí fiquei assim, né, com a TT, com 22 anos, grávida e em casa, porque eu já tinha consciência que eu não ia conseguir me recolocar no mercado estando grávida. A gente sabe como é que as coisas funcionam para a mulher que tenta se colocar no mercado grávida ou mãe, né, recente. E eu fiquei em casa, mas aquilo lá para mim era era de uma angústia, porque eu sempre fui meio agitada e tal, então
foi um pouco difícil de lidar com isso. Em relação ao que estava acontecendo de estudo de tendências para aquele mesmo ano, a Euromonitor já tinha publicado um estudo de próximas tendências, né, para aquele ano. E naquele estudo já se falava sobre um consumo mais consciente, como as pessoas buscavam as informações na hora de consumir, mas era uma informação muito tímida ainda, né? Era uma informação ela não era uma informação tão presente para a gente. Aparecia em um ou outro estudo de tendência. E aí chegamos em 2015. Nesse ano eu ainda estava em casa, ainda estava grávida. A TT nasceu em julho. E eu estava com esse sentimento mesmo, né, de que queria produzir, queria fazer algo. E eu estava em casa com um armário cheio de roupas. E aí eu abri uma página no Instagram, foi um dia que eu tirei muita coisa, eu falei, meu Deus do céu, hoje realmente eu desapeguei muito, né, desapeguei bonito hoje. Vou vender essas coisas para amigas minhas, e aí foi quando eu comecei a botar isso daí na rede, abrir essa página, falei, ai meninas, fiz um limpo aí no armário, desapeguei bonito de algumas coisinhas, tá tudo a preço de bazar, então se vocês quiserem, vai lá dar uma olhada e vamos lá. E aí foi indo assim, né? Eu fui vendendo minhas coisas, comecei vendendo coisas minhas, daqui a pouco coisas de amigas, daqui a pouco coisas de pessoas que eu não conhecia, mas eu não sentia que aquilo ali era um negócio ainda. Eu não sentia dessa forma, não me sentia empreendedora, não sentia que eu estava fazendo aquilo lá para viver, e sentia muita vontade realmente de me colocar de volta no mercado. E, ao mesmo tempo, as notícias, né, o que você via acontecendo no mercado de segunda mão, que era mais público, eram sempre notícias com uma conotação negativa mesmo, uma coisa de pouco valor, coisas muito baratas. Então, olha só, isso é uma matéria de 2015. Elimine as antigas energias de roupas usadas. Gente, isso daqui é tão ultrapassado, mas era isso que se falava, que energia que essa roupa tem, como eu posso eliminar a energia, posso ou não posso usar roupas usadas? E aí, no final, essa matéria acaba assim, na dúvida, não compre ou aceite roupas usadas. Esse era o nível das notícias da época, né, do que se falava sobre esse mercado. Então, eu também não estava ali levando aquilo tão a sério. Mas, ao mesmo tempo, já existiam marcas no Brasil e no mundo que já faturavam muito dinheiro vendendo produtos usados. Elas já tinham alguma visibilidade, mas eu trouxe aqui Enjoei para vocês, que provavelmente é o que vocês conhecem mais aqui do Brasil. Realmente é uma marca, né, uma empresa gigante. E lá em 2015, ela já tinha faturado 30 milhões no ano anterior e a projeção era faturar 80 milhões de reais em 2015. A inauguração, né, a criação do Enjoei foi em 2019. Então, em muito pouco tempo de empresa, eles já tinham, né, esse faturamento de milhões e tinham expectativas muito grandes. Mas o mercado ainda não falava tanto sobre isso. E aí, chegamos em 2016, eu estava naquele mesmo sentimento, né? Ai, cara, eu preciso voltar a trabalhar de qualquer jeito, preciso de um emprego formal que me dê grandes possibilidades de estabilidade, não sei o quê. Eu acho engraçado pensar nisso hoje. E aí eu falei, não, cara, não rola mais, estou muito nova, vou voltar a trabalhar, não sabia como eu ia conseguir me recolocar. E eu liguei para uma ex-chefe minha do primeiro estágio que eu fiz, que também era no órgão público, olha lá que louca que eu tava. E eu falei, cara, preciso trabalhar, pelo amor de Deus, se tiver uma vaga aí, você me chama. E ela falou, Carol, se tiver, eu vou te chamar. E aí ela realmente me chamou, eu voltei a fazer um estágio que eu fazia no início do meu curso. Para conseguir, enfim, né, me encaixar, voltar a trabalhar ali e tal. E aí, assim foi, voltei para esse trabalho e eu passava metade do meu tempo lendo uns processos lá, de papel ainda, e aí, na hora do almoço, eu fazia uma entrega ou eu vendia alguma coisa online, e a pessoa passava na minha casa, pegava com a minha irmã e com a minha mãe, elas falaram sobre isso ontem. E aí eu fui meio que vivendo assim, né? E aí esse ano, também, em 2016, foi um ano que a indústria do fast fashion, ela estava passando por uma modernização muito grande aqui no Brasil.
tentando acompanhar esse ritmo, né, dessas marcas que já eram muito grandes na Europa, nos Estados Unidos. As marcas de fast fashion aqui do Brasil começaram a se modernizar. Então, a ideia era produzir mais coisa, a ideia era abrir mais lojas. Então, se você for buscar o crescimento de lojas dessas marcas aqui no Brasil, foi, assim, muito grande nos últimos anos. A ideia era se aproximar mais do cliente, para saber mais o que o cliente queria, para produzir mais coisas, para vender mais. Enfim, era muito dinheiro que estava envolvido aquilo ali e muita produção. Aqui no Brasil, o faturamento das 15 maiores redes de varejo de moda em 2016 foi de 40 bilhões de reais. É realmente muito dinheiro, né? Tanto dinheiro que eu estava procurando ontem. O que se faz com 40 bilhões de reais? Vou colocar na minha palestra. E aí, cara, você faz absolutamente tudo, porque é muito dinheiro mesmo, né? Então, assim, a gente perde um pouco da noção do quanto dinheiro é isso, porque a gente a gente não sabe, né, o que isso quer dizer. Mas para fazer 40 bilhões de reais vendendo produtos baratos, tem alguma coisa que está errada aí, né? Assim, alguém não está recebendo por isso, ou muita roupa está sendo produzida. Aqui no Brasil tem uma marca que vocês conhecem, que é a Riachuelo, que naquele ano produziu quase 40 milhões de peças de roupa. Foram 40 milhões de peças de roupa, e isso significa 3 milhões de peças aí, tô arredondando, por mês. 3 milhões de peças por mês, gente. Por mais que hoje a gente tenha tecnologia, a gente tenha, né, maquinário e várias coisas, é muita gente trabalhando para produzir 3 milhões de peças por mês. Para produzir 110 mil peças por dia, né? É muita roupa. E é muito recurso realmente utilizado para fazer isso. Então, olhando esses dados, eu fiquei bem chocada. E em 2016, eu decidi trabalhar nessa empresa. É isso, gente. Eu achei a minha declaração de contratação, não é nem contratação, mas uma declaração que eu trabalhava nessa indústria. Em 2016, eu trabalhei lá. E não que eu tenha me infiltrado na indústria fast fashion para fazer a diferença, eu nem tinha muito esse conhecimento de sustentabilidade, ou de consumo consciente, ou de mercado de segunda mão, mas eu queria muito voltar a trabalhar e ganhar dinheiro, e eu senti que eu tinha como entrar nessa vaga. E aí eu fui trabalhar na Riachuelo, tá passada mesmo, porque assim, eu olhando isso hoje para trás, eu fiquei bem passada, mas na verdade, assim, também fiquei muito grata, porque foi na Riachuelo que eu consegui ter noção de um processo de confecção, de produção de peças, né? Foi lá que eu consegui entender também como é que funciona o consumo, o tamanho do consumo, o volume do consumo, a urgência do consumo. A gente batia metas altíssimas e lojas muito grandes, a gente mexia naquela loja inteira. E as pessoas vinham loucas para consumir. Né? Foi lá também que eu entendi como é que tudo aquilo era distribuído, como é que era estocado, quais eram as relações que tinham ali dentro também com aqueles trabalhadores e como é que tudo aquilo era descartado. Não posso dizer para vocês que eu vivi naquele lugar, naquela empresa, algo que tenha comprovado para mim o tamanho do descarte. Mas, desligou minha luz aqui. Bom, mas acho que vocês estão conseguindo me ver. Mas foi lá também que eu tive um pouco de noção, hoje olhando para trás, do que significava, da magnitude daquilo tudo. E aí, menina, chegamos em 2017, né? Só que aí, em 2017, eu tava louca, porque nesse tempo todo que eu trabalhava com fast fashion, eu também trabalhava com brechó. Então, eu tava vivendo as duas vidas. Eu vendia durante a semana no fast fashion e eu vendia no fim de semana no brechó. Eu realmente estava muito cansada. Era impossível manter aquilo. Eu tinha também uma filha que era super nova. Então, aquilo ali, para mim, acabou ficando meio insustentável mesmo. Eu fiz uma brincadeirinha aqui para a gente falar sobre isso, né? Um conceito de sustentabilidade. Para mim, naquela época, não dava mais para seguir as duas coisas. Aqui, como eu bem trouxe, uma coisa sustentável é algo que você consiga produzir, que você consiga manter sem esgotamento. E aí, falando de mim, eu estava realmente com o meu esgotamento energético. E falando dentro da indústria, a gente já está num momento de sinal vermelho, de esgotamento total dos nossos recursos. E ali ficou insustentável para mim, então eu tinha que tomar uma decisão, né? E eu estava pensando, cara, mas eu vou
Eu vou sair dessa indústria de fast fashion, que tem estabilidade, tem muito emprego, tem dinheiro. Eu via muita gente ganhando dinheiro naquela indústria. Era realmente muito cansativo, mas aquilo ali me dava, né, uma estabilidade e tal. Mas ao mesmo tempo eu pensava, porra, mas o brechó, ele é meu negócio, né? E eu boto fé no que tá acontecendo, tô conhecendo um monte de gente legal. Eu tô vendo a parada circulando, se movimentando. Putz, tive que decidir, e aí foi quando eu virei profissão brechózeira, querido. Eu botei essa foto aí, porque essa foi a foto do primeiro editorial que a gente produziu pro Desapeguei Bonito. E foi um dia muito especial para mim, porque foi quando eu bati o martelo e falei, cara, eu vou viver disso aí mesmo, vou investir nisso, investir energia, tá? Porque dinheiro eu não tinha, não. Vou investir nisso e tal, e beleza, virei profissão brechoseira. E aí, de 2017 até 2019, eu vivi com Desapeguei Bonito muita coisa incrível. Muita, muita, muita coisa incrível mesmo. Desde que eu decidi viver disso, eu abri uma loja física junto com a minha sócia, essa é a Thaís, e a gente abriu uma primeira loja de 15 metros quadrados. Cabia só nós duas dentro dessa loja. E aí, isso foi em 2018, 2018. Depois essa loja virou um estoque, porque a gente foi para uma outra loja e a gente inaugurou uma outra loja também. A gente ficou meio metida, sabe? A gente fez conexões com pessoas incríveis que trabalhavam e sentiam a mesma energia que a gente. Essa é a Tati e a Morx. São duas mulheres maravilhosas que também trabalhavam no mesmo tipo, no mesmo modelo de negócio que a gente. A gente se divertiu pra caramba, porque a gente fez um arco-íris voador, sabe? Maravilhoso, inclusivo pra caramba. As pessoas chegavam lá, já queriam chegar assim, super animadas. Ele foi um lugar incrível. Opa! A gente fez parcerias muito boas também, parcerias que entenderam a nossa vibe, então a gente conseguiu mudar também o tom de negócios convencionais, a gente queria falar de liberdade, de coisa sem pudor, de mulher que bebe cerveja. Acho que a gente falava por último da roupa, mas na verdade o que a gente estava falando ali era de uma vibe, sabe? De um, sei lá, um sentimento. A gente reuniu mulheres para conversar, para abrir o coração. E assim, saudades quando a gente podia aglomerar, porque isso daqui foi um dos eventos que a gente fez, mas a gente trouxe realmente muita gente para aquele espaço. E a gente comemorou muito, a gente foi muito feliz. Eu tava bem louca nessa foto agora, olhando para ela. Eu lembro desse dia. E, na verdade, esse foi um dia que a gente comemorou o aniversário da empresa, fazendo um editorial e convidando os nossos melhores clientes. E aí o resultado foi incrível. E eu vivi realmente muitas, muitas coisas maravilhosas com Desapeguei Bonito. E aí, em 2019, né, de 2017 a 2019, a gente estava ali construindo uma empresa, mandando ver, estruturando até nosso tom, nossa comunidade, o que, tava, né, o que a gente estava fazendo. 2019 realmente foi um ano muito, muito, muito bom para mim, para o DB, para nossa empresa. Foi um ano de estabilidade e tal, né? Foi um ano realmente muito legal. Só que a Forever, aquela lá que tinha vendido 5 bilhões de reais, 6, 4, já até me perdi, muitos bilhões de reais em 2015, ela estava agora entrando com pedido de falência lá nos Estados Unidos. Aquela mesma loja, né, que tinha faturado bilhões, ela estava entrando em falência. Ela está à beira da falência, olha só, quase despejada de shopping no Rio de Janeiro por não pagar aluguel. Isso foi bem chocante, assim, né? E aí, assim, impossível não ter trazido luz também para o motivo por que isso aconteceu. Muitas matérias e reportagens e dentro ali, né, da comunidade que vivia aquilo, trouxe muito dessa questão do consumo consciente. Nossa, então como assim, né? Essa empresa que é uma das maiores do mundo, ela está falindo, as pessoas finalmente mudaram a percepção, né, para a indústria da moda. Graças a Deus, a gente, nossa geração super antenada, a gente está questionando e agora o jogo vai virar e tal, né? Era esse o sentimento, só que não. Não era isso. Bom, pelo menos em partes não era isso. Na verdade, gente, o que aconteceu no caso da Forever, para ela ter falido, não foi a nossa viradinha de chave para consumo consciente.
Na verdade, o que estava acontecendo foi uma falta de gestão mesmo deles. Então, o varejo estava em alta, em baixa, mas o comércio, né, de eletrônico, ele já estava subindo há muito tempo. A falência, né, o pedido de falência da Forever, na verdade, foi uma consequência do tanto que ela demorou para se adequar à nova forma de consumo. Aqui no Brasil, só em 2019 foram 17 bilhões de reais faturados na indústria digital, né? De venda digital do varejo. Então, assim, as pessoas não estavam consumindo menos, na verdade, elas estavam consumindo mais, só que elas estavam consumindo de forma mais fácil. E aí o e-commerce veio e deixou um pouco, né, dessa falsa sensação do consumo consciente. O que está acontecendo, na verdade, é o plano perfeito, né? As pessoas agora, elas compram da casa delas, elas compram o horário que elas quiserem, elas recebem em casa, elas não estão sendo observadas, elas estão gastando muito mais, e é muito fácil, e é muito rápido, e chega no dia seguinte. Então, assim, na verdade, era pior do que a gente imaginava, entendeu? E aí, isso realmente é muito perigoso, fora a quantidade de lixo de descarte que se produz quando você vende tanto online, né, à distância. É muito lixo de plástico, muito papelão, é muito papel para emissão de nota fiscal. A reciclagem realmente não está dando conta de acompanhar esse ritmo, e isso é uma coisa muito, muito, muito perigosa para a gente. Aí chegamos em 2020, né? 2020 também, menina. A gente estava ótimo, porque a gente já tinha passado 2019, ano de estabilidade, né? 2015, crise. Passamos de 2015. Aí 2018, votação, não sei o quê, o pessoal segurou um pouco de dinheiro também. Aí 2019, estabilidade, 2020 a gente falou assim, é o ano de brilhar, né? E realmente, assim, 2020 eu comecei o meu ano maravilhosa, porque foi lá em 2020 que eu já tava com essa vontade de trabalhar fora e tal, não sei o quê. E aí eu, em janeiro mesmo, me inscrevi, coisa de tipo, menos de 10 dias eu já tinha me aplicado para vagas para trabalhar em startup no Egito. Eu já tinha feito entrevista, já tinha feito teste, já tinha passado, já tinha assinado contrato, já ia no meio do ano. Eu tava assim, 2020 é o meu ano, entendeu? E pro DB é a mesma coisa. Em 2020, a gente faturou no carnaval, que a gente descobriu depois que o carnaval é o nosso segundo Natal, mais que o dobro do que a gente tinha faturado no ano anterior. Então a gente estava assim, esse ano a gente vai brilhar, a gente vai expandir, a gente vai se mudar daqui, essa loja está pequena, vamos dominar o mundo, vai ser incrível. De novo, só que não, né, querido? Porque aí veio março. E março, bom, não preciso entrar em detalhes do que aconteceu com todos os negócios em março, né? Março, pandemia, tudo aconteceu, a gente recalculou a rota, todo o dinheiro que a gente tinha feito em fevereiro, que a gente faturou super bem, a gente usou para pagar as coisas que a gente tinha que pagar, porque a gente estava de loja fechada. E no mês de abril, Desapeguei Bonito faturou R$ 400. Eu vi essa informação essa semana e eu fiquei meio chocada, mas foi, a gente faturou R$ 400. A gente tinha medo de abrir, a gente tinha medo de vender online, a gente não tinha site ainda. O site era um plano e a gente não tinha coragem ainda de se expor, a gente tinha medo pelas nossas funcionárias, a gente tinha medo de sair de casa, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, foi isso, assim, março foi um mês triste. Em compensação, óbvio que para a indústria do varejo online do Brasil, foi lindo, brilhou, né? Lógico. Então, assim, estamos mais uma vez falando de grandes negócios que, por mais que tenham sofrido com a crise, e é óbvio que sofreram, né? Sofrendo no sentido de faturamento mais baixo, eles têm dinheiro para se adequar. E eles têm pessoas para trabalhar, e eles têm tudo isso, e o pequeno negócio não tem. Então, enquanto o varejo online no Brasil estava crescendo e, nossa, explodindo, a gente estava vendo ali mais de 600 mil pequenas empresas fechando as portas, coronavírus. A gente viu muitas dessas empresas, a gente viu amigos nossos fechando. E foram muitas pessoas desempregadas, todo aquele caos acontecendo, e é um caos que acontece com o pequeno, né? O pequeno negócio, ele vai sofrer, porque o pequeno negócio, ele está ali sempre sobrevivendo e fazendo continhas aos poucos. E o grande negócio, ele tem estrutura para se adaptar. Então, para a gente realmente foi muito sofrido. Ali, só uma observação.
muitas empresas foram fechadas, mas milhares não, se eu não me engano, milhões de empresas foram abertas nesse período de pandemia. E aí, quando você vai estudar essa informação, você fala assim, porra, mas milhões de empresas foram abertas, o Brasil tá super bem, né? Só que não, né, gente? Essas empresas, elas são abertas por necessidade, não é porque a pessoa decidiu que ia empreender, e aí ela se planejou, ela estudou, juntou uma grana, fez um caixa. Não, aquilo ali é necessidade, pessoas desempregadas. Então, esse dado é importante a gente falar, porque todas não, mas grande parte dessas empresas que foram abertas, elas vieram nesse mesmo contexto, e a gente não consegue garantir que essas empresas vão se sustentar também quando a gente chegar no momento de recessão pós-crise, que, enfim, ele vai chegar. Então, é também um dado perigoso, né? Quantas empresas que abriram e quantas empresas fecharam. E isso estava lá, rolando em 2020, e a gente também estava desesperando bonito. Isso daqui, gente, era o nosso mais novo produto, tô brincando. Isso daqui foi uma vaquinha que a gente fez. Por quê? A gente estava naquela situação de a gente não sabia em qual momento a gente abria a loja, a gente não sabia quanto tempo aquilo tudo ia durar, e a gente decidiu contar com as pessoas que acompanhavam o nosso trabalho, e a gente abriu ali a nossa arrecadação coletiva, a nossa vaquinha. Tem um mu aí para reforçar. E foi lindo, porque, assim, bom, o momento ele era bem preocupante, mas o engajamento que a gente teve nessa campanha das pessoas que acompanhavam a gente no nosso negócio foi tão lindo que a gente teve um respirinho. E aí foi o tempo só da gente se organizar para abrir o nosso site, enfim, vamos vender online, sabe? Não tem muito o que fazer, o comércio já estava voltando, mas a gente não tinha coragem de voltar, então a gente pegou, lançou um site do Desapeguei Bonito do jeito que dava, a gente transformou a nossa loja em estoque, a gente aproveitou também, já que a loja estava fechada, e a gente dormiu na loja, mas só para, enfim, falar o que aconteceu. Foi ótimo esse dia, se minhas sócias estiverem aqui vendo esse vídeo, essa foto vocês vão lembrar, esse dia foi incrível. A gente dormiu de novo lá, ó lá, essa é a Tibirinhas. Dormimos junto, e os produtos ali, gente. Tudo lá atrás, a gente enchendo a cara lá em cima. A gente aprendeu a tirar foto de produto, mas assim, não era tão glamouroso, entendeu? Era difícil. Vender online, quando você não tem estrutura, é difícil, entendeu? A gente até que deu um jeito, conseguiu melhorar uma coisinha ou outra, e assim a gente se estabilizou. O DB, ele já não ia mais quebrar. Ele não ia fechar. A gente estava faturando, sei lá, menos de 1/3 do que a gente faturava normalmente, mas a gente se estabilizou e aí a gente conseguiu passar desse ano aí, né, tipo, conseguimos sobreviver, né, graças a Deus. E ainda lá em 2020, tinha mais várias outras coisas acontecendo, né, eu acho que por conta dessa pandemia, que ninguém esperava, as pessoas finalmente estavam em casa, olhando para dentro. E aí, assim, aqui eu realmente sinto que a percepção mudou, sabe? E mudou mesmo. E eu tô falando isso com conhecimento de trabalhar nisso. As pessoas estavam em casa, elas estavam olhando para dentro, elas estavam percebendo que, putz, a gente realmente não precisa ter tudo isso que a gente tem, sabe? Tinha muita informação sobre como consumir melhor, sobre o que você quer consumir mesmo, né? Tipo, o que para você realmente faz sentido consumir. E aí, por isso também, o nosso negócio, ele deu uma deslanchada legal, eu diria, né? Então, assim, isso que é uma prática que já acontece há alguns anos no exterior, começou a acontecer aqui no Brasil. Então, essas grandes redes de fast fashion, agora elas estavam fazendo parcerias com a gente, porque é uma agenda, né? É uma agenda de sustentabilidade, levantar essas bandeiras dentro dessas empresas de fast fashion. Então, elas começaram a fazer uma parceria com a gente, e aí, o meu sentimento em relação a isso é que é melhor assim, né? Assim, óbvio que existe um interesse por trás disso, mas antes, assim, do que sem parcerias, né? Que a gente possa também entrar dentro dessa estrutura e melhorá-la, né? Melhorá-la e fazer coisas.
para melhorar a nossa situação. Então, Renner fez aí parceria com Brechó, C&A fez parceria com Repassa, né? O C&A e a Renner esse ano comprou o Repassa mesmo. Antes era só uma parceria, agora ele realmente comprou o Repassa. O Enjoei tinha acabado de estrear na Bolsa, na B3, e aí tinha levantado mais de 1 bilhão, né, em investimento, e isso aqui pra gente foi uma informação muito relevante, e não só pra gente, agora tinham mercados muito grandes que estavam olhando para o que a gente fazia. Então, isso foi muito, muito positivo no fim das contas. E aí é como se, assim, veio uma maré de sorte, de otimismo no final de 2020, a gente está aqui ainda no final de 2020, nem chegamos nesse ano. Veio, menino, uma maré de vibes, e aí isso aconteceu também com o DB. Um belo dia, a gente ali, né, já naquela estabilidade, sem fazer muito dinheiro, sem perspectiva de expandir também, coitado. A gente já tinha tentado, né, uma linha de crédito que foi lançada, e aí eu acho que alguns de vocês também devem saber, uma linha de crédito que foi lançada para ajudar pequenos negócios na crise. Era um dinheiro realmente barato, um dinheiro que a gente não tinha visto antes em mercado, e era realmente uma manobra para dar um jeito na economia, e muitas empresas tentaram essa linha. A gente tentou essa linha, e a gente não tinha conseguido. Na verdade, a gente não chegou nem perto disso. E a gente superou e seguiu. Mas aí, menina, um belo dia a gente estava na loja, a gente recebeu uma ligação da nossa gerente falando: vocês acabaram de receber, não foi tão bem assim, mas bom, essa linha foi aprovada para vocês, foram X empresas, a gente liberou 12, vocês são uma dessas empresas, só que vocês têm que vir para cá hoje. Essa daqui é a cara da Thaís, a nossa cara de desespero, né? Porque a gente tava assim, cara, o que tá acontecendo com esse ano? A gente achou que ia expandir, depois a gente achou que ia quebrar, depois a gente se estabilizou e agora a gente vai expandir de novo? Que louco, né? Mas assim, foi isso. Então a gente foi no banco e essa linha chegou pra gente, e aí assim, aqui sem romantizar isso que rolou, gente, é uma dívida. Foi um empréstimo. Mas a gente viu a oportunidade, a gente agarrou, porque se não fosse assim também, a gente provavelmente não teria expandido tão rápido. E confiando muito também no nosso negócio, no que a gente já fazia. Então a gente foi lá, as duas assustadas, vamos assinar esse contrato, e literalmente do dia para a tarde, a gente tinha dinheiro, a gente se mudou. A gente abandonou aquela segunda loja lá, que era a nossa loja. Ai, bichinha, saudade dela. A gente fez outra sócia. Não sei se ela tá aqui, eu espero que sim. Esse foi o dia que a gente pediu Ana Paula em sociedade. A gente alugou um novo espaço. A gente fez muita obra nesse espaço. A gente correu contra o tempo e a gente expandiu, né? A gente virou esse espaço aí, o Desapeguei Bonito, que é um espaço de venda de roupas de segunda mão, que é uma loja colaborativa para marcas aqui de Brasília, que sejam marcas locais, que sejam marcas autorais, que produzam aqui, que tenham essa consciência. A gente expandiu agora trazendo um espaço de convivência, porque no fim das contas, tomar cerveja na loja era o que a gente fazia todas as semanas. Então, agora a gente tinha um lugar para trazer essas pessoas junto com a gente. E a gente expandiu. Tá aí. Estávamos aí, em 2020. Foi, na realidade, um sentimento muito doido, muito confuso. O mercado ainda estava se estabilizando. Depois que a gente mudou, a gente passou por muitas coisas difíceis também. A gente ainda não está num momento lindo, maravilhoso, mas a gente apostou no negócio que a gente tem e no que a gente acredita para o mundo. Então, foi isso. E aí chegamos em 2021, né? E o que vem depois disso? No fim das contas, fazendo toda essa retrospectiva que, nossa, eu falei aqui vários anos em 10 minutos, muita coisa aconteceu, mas no fim das contas, sim, a gente está se encaminhando para uma evolução no consumo, evolução na forma que as pessoas entendem as informações, de onde vêm os produtos delas. A gente já está como tendência mesmo. O mercado de segunda mão é um mercado que projeta faturar aí 77 bilhões de reais em 2015. Porém,
o varejo de e-commerce e de venda de produtos novos vai chegar na casa dos trilhões em faturamento. Isso significa, assim, gente, que, ok, a gente vai crescer. Só que o mercado de fast fashion vai continuar crescendo. E isso é extremamente perigoso, não tem limite para a produção. A gente passou de consumo para consumismo, a gente parou para olhar a moda que há anos atrás era uma moda de funcionalidade para uma moda de excesso, de ansiedade, de muitas vezes compulsão. E a gente não faz cálculo nenhum de recurso, né? Por mais que as empresas tenham agendas de sustentabilidade, a gente não tem mais para onde correr ou de onde tirar. Eu não sei se vocês conhecem o relógio do clima. É um relógio que calcula quando é que a gente vai entrar em colapso. E aí eu tirei esse print hoje de manhã. Basicamente, daqui a 6 anos a gente vai entrar em colapso, só que até 2025 o varejo de e-commerce quer faturar 3,4 trilhões de reais. E aí não dá para entender como é que essa conta é feita. E aí não tem resposta diferente para o que a gente realmente precisa fazer. O que a gente precisa fazer daqui para frente não é consumir diferente. A gente precisa parar de consumir o que a gente não precisa. A gente precisa consumir menos. No fim das contas, aquela minha possibilidade de trabalhar fora, de ir para o Egito trabalhar, ela acabou sendo cancelada em 2020. Depois da pandemia, tudo aquilo lá foi cancelado. E a minha vaga se perdeu quando eu voltei a procurar, ela tinha se perdido. E eu fiquei bem triste, porque era uma possibilidade para mim, uma coisa, né, que eu queria viver. Só que no início desse ano eu voltei a buscar vagas. E aí, seja lá o que, né, aconteceu, eu voltei a buscar vagas no Egito. E aí, esse ano, eu me conectei com essa pessoa aqui. Ai, que música emotiva, né, menina? Fiquei com vontade de chorar de emoção aqui agora. Mas, bom, essa que vocês viram aí no final do vídeo é a Basma. Eu vou trabalhar com a Basma. A Basma é CEO da Daira. Essa é a logo da Daira. E eu tô indo agora, na semana que vem, na quarta-feira, para trabalhar com ela. E, no fim das contas, a minha vaga que tinha se perdido foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque foi por causa dela que eu encontrei essa vaga de uma empresa que faz exatamente o que eu faço aqui no Brasil, só que no Egito. E eu tenho certeza que essas coisas não acontecem por acaso. E mais gostoso ainda é poder viver isso sabendo que a gente vai fazer a diferença, né? Nessa forma de consumir. E eu tô muito animada para poder viver isso e para poder levar um pouco do que eu vivo aqui e do que eu acredito para o mundo lá para o Egito. Porque eu acho que esse movimento é o que me faz ter mais certeza das minhas conclusões nesse meu percurso e do que eu vim percebendo, até montando mesmo essa palestra. Muita informação, muito conteúdo e muita previsão ruim. Então, o que eu estou buscando agora e o que eu busco para a gente e o que eu quero passar, na verdade, é que eu acredito numa moda sem colapso. Eu acredito em moda, eu gosto de moda, eu consumo moda e eu vendo moda. Mas eu acho que ela pode acontecer sem colapso. Ela deve acontecer sem colapso, não tem um outro caminho diferente desse. Eu acredito que consumir consciente não é consumir diferente, entendeu? Não adianta você sentir menos peso
porque agora você compra online, ou porque agora você compra de um jeito diferente, ou porque você compra de uma marca que não é tão conhecida, mas se você consome muito, você continua contribuindo para todo esse descarte e desgaste dos nossos recursos. Então, consumir diferente não é a mesma coisa que consumir consciente. Na verdade, consumir consciente é consumir menos. Eu tinha falado mais cedo, mas a gente mudou a nossa percepção do que é consumir, e isso, lógico, é uma herança aí de muitas grandes revoluções e tecnologia, e tudo que fez com que as grandes indústrias entendessem que elas precisam aumentar a demanda para a gente comprar mais. E aí sempre mais, né? Infinitas vezes mais. Eu quero acreditar agora em conceitos de consumir menos mesmo. Na verdade, a gente também confunde o consumir de forma compartilhada ou de forma colaborativa como consumir melhor. E, na verdade, aquilo ali só te dá menos posse das coisas. Quando a gente tem menos posse, eu vou, né, de Uber ao invés de comprar um carro. Então, na verdade, eu tô consumindo de boa. Mas, cara, na verdade, você tem que andar de bicicleta, entendeu? Claro, se for possível, e eu tô falando, né, salvo todas as particularidades da vida de cada um. Não adianta você passar um ano inteiro indo para Airbnb e viajando o ano todo, se você está consumindo recurso, combustível, gasolina, tudo aquilo que você vai levar, se você cria necessidades para você. E é lógico, gente, que eu não estou falando aqui sobre viver uma vida que você, a partir de agora, faz um voto e não compra nada. A gente precisa disso, né? Isso faz parte também da gente como um ser sociável e tal, mas a gente precisa parar para olhar para dentro e entender que a gente tem muito mais, a gente cria muito mais necessidades do que a gente realmente precisa. Eu acredito muito nisso, né, que se a gente não puder mudar a indústria, a gente pode melhorar essa indústria. O caso dessas grandes redes de fast fashion que agora estão trazendo os brechós para dentro é um exemplo disso. E é como eu falei para vocês, se isso é genuíno ou não, não tem como a gente medir. Mas se a gente está entrando como nosso negócio em indústrias para melhorar, mesmo que minimamente, aquelas previsões, né, e a realidade daquilo, que a gente faça. Se a gente não puder mudar essa indústria, que a gente consiga melhorar. O mercado de segunda mão, ele não vai parar de crescer, graças a Deus, né? Eu acho que a consciência é um caminho sem volta. A gente tem muita informação agora para consumir. A gente pode buscar de onde é que a gente compra, quem é que faz as nossas coisas, qual que é o histórico da empresa que você quer consumir. Então, graças a Deus, essa consciência é um caminho sem volta. O mercado de segunda mão, ele não vai parar de crescer. O negócio é que o mercado de fast fashion também não vai parar de crescer. Então, se você tiver que comprar, aprenda a comprar, compre melhor. A próxima tendência de moda, porque, né, cada semana alguma coisa nova é lançada. Só que a próxima tendência de moda, ela já existe há anos. Essa moda é cíclica, isso é uma coisa que a gente já sabe há muito tempo. Então, você não precisa comprar uma coisa nova cada vez que a tendência mudar. Na verdade, você pode até parar para olhar um pouquinho para dentro para entender se aquilo que é tendência realmente é o que você gosta, porque às vezes não é. Então, na hora de comprar tendências, só, né, vale a pena lembrar que ela já existe há muito tempo. E a roupa que você quer ter, ela já existe no mundo. E ela não vai sumir e ela vai demorar muito para acabar. A gente não precisa de mais do que a gente já tem. Se você for comprar, compre melhor, para um pouquinho, compre menos. E se for comprar, compre do pequeno. Sempre que possível, compre do pequeno. E eu não queria deixar de falar sobre isso aqui, porque o pequeno sofreu muito com essa crise, vai continuar sofrendo. A gente não tem condição de competir com indústrias gigantes, mas é a gente que faz esse Brasil girar, né? São os pequenos negócios, são os microempreendedores, são pessoas autônomas, são as pessoas que mais sofreram na hora que o negócio apertou. Então, se você for comprar, compra melhor e compra do pequeno. Lembra disso, tá bom?
Muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz de estar palestrando aqui hoje. Acho que agora eu estou um pouquinho mais tranquila, porque, como eu falei para vocês, eu passei grandes emoções aqui, agora. Quase matei meu namorado, coitado. E o computador, né, ligou. Então eu vou falar para vocês o que eu gostaria de ter falado no início. Bem-vindos. Tô brincando. Bom, estar aqui hoje significa muita coisa para mim. Eu estou passando por um momento muito especial na minha vida profissional. E eu estou fazendo o que eu acredito para o mundo. Então, obrigada, né? Obrigada, pessoal da Campus aí. E, bom, esses são os meus links. Meu link do DB, link da Daira e o meu LinkedIn. Conectem-se comigo, vamos conversar. E, bom, acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, me falaram aqui que tinha 8 minutinhos para encerrar. Já deve ter passado um pouquinho disso. Também, se alguém estiver mandando pergunta, eu não estou conseguindo ver. Agora tem 3 minutos, a Ana Paula falou. Ana, se alguém tiver mandado algo, você me avisa. Se não tiverem mandado nada, também tá tudo bem, entendeu? E se quiserem conectar, entrem aí nas redes, conheçam o DB, gente. Valorizem pequenos negócios. E é isso. Matheus, me falaram que eu não podia fazer live tomando bebidas alcoólicas, então assim, eu fiz certinho. Mas agora eu vou tomar uma cerveja geladinha. Então é isso, gente. Vou aproveitar aqui que tá encerrando. De novo, agradecer vocês. E valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. Boa noite pra vocês e beijo. Comprem do pequeno, hein? Sério, gente, pelo amor de Deus.